Fala galera, e o terror espanhol A Primeira Comunhão chegou aos cinemas e galera, já assistiu o filme na cabine de imprensa? Então assim, vamos combinar uma coisa, vamos fazer metade dessa crítica aqui sem spoilers e metade com spoilers. Obviamente aviso quando tiver spoilers para não estragar a experiência de ninguém. Antes de começar, pô galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda que vamos falar real, não custa nada. Dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take, e também se está conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, curte o vídeo, assina o canal, para não perder absolutamente nada. Vamos começar porque aqui ó, não tem vinheta, não tem inserção de imagem, não tem a trilha, uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. Galera, eu tava com um certo receio, tá, para assistir esse filme, porque antes, né, de confirmar que eu iria ver o filme na cabine de imprensa, eu assisti o trailer desse filme. E o trailer desse filme me deixou, querendo ou não, assim, um pouco preocupado que a gente ia trabalhar com muita questão também envolvendo, assim, estereótipos de elementos que a gente já conhece de outros filmes, tantos filmes que a gente tem nesse gênero de suspense e de terror. Quando comecei a assistir o filme, realmente aconteceu assim, estereótipos eles realmente estão lá. E para mais ou menos assim, fazer com que a galera entenda, tá? O que tem nessa história, basicamente o que? Se a gente pegasse, tá, o que acontece lá, por exemplo, em Um Chamado, e misturasse isso com qualquer terror que tem protagonistas ali, adolescentes ou aqueles protagonistas ali nessa faixa dos seus 20 anos ali, né, e literalmente tendo aquele quarteto protagonista, como a gente está bem acostumado também, a junção desses dois elementos forma muito o que acontece aqui na Primeira Comunhão. Tem uma coisa, tá, que eu realmente, assim, não entendi por que o filme, em português, a tradução dele é A Primeira Comunhão. Ah, mas a história ela tem a ver lá, né, muito do que aconteceu em relação a comunhão, não sei o que. Tem a ver, tá? O título ele não tá esporádico, assim, ele não tá realmente um título longe do que acontece. Só que na real, da real, pra falar assim, ó, a real, simplesmente esse título do filme podia ser colocado muito, tá? Por exemplo, pegando um dos aspectos que está colocado aqui, cara, no pôster, na thumb aqui do vídeo, no trailer, isso não é nenhum tipo de spoiler em relação à boneca. A boneca poderia ser realmente, né, encabeçando o título desse filme aqui em português. Porque simplesmente assim, se fosse a boneca do mal, ia encaixar muito melhor e realmente para venda também no filme do que A Primeira Comunhão. A Primeira Comunhão é difícil tu remeter diretamente assim, né, sem tu ver algo realmente promocional do filme. Cara, que é realmente um filme desse gênero de suspense, gênero de terror e tudo mais, assim. Mas é óbvio que também, né? A partir do momento que eu comecei a ver o filme, comecei a me dar conta disso, cara, a Boneca do Mal não tem como, porque tantos outros filmes já utilizaram esse título, eles tiveram que buscar algum tipo de título, assim. Mas que esse título em português vai contra o que acontece no filme, realmente para promover esse interesse do público, cara, ele vai muito, assim. E esses estereótipos, tá, que vão sendo utilizados para contar essa história, eles conseguem fazer realmente funcionar, ao mesmo tempo, se tu tem algum tipo de problema, tá? Já começar a antever os acontecimentos, esquece que esse filme aqui, ó, tu vai se encher o saco muito rápido, porque tu tem como ir prevendo exatamente situação a situação, inclusive os elementos utilizados para contar, né? Por exemplo, assim, luz piscando, aquela parte do jumpscare, querendo ou não, assim, momentos que são provocados para ter uma tensão, mas tu sabe que vai acontecer algo muito importante logo mais, tu vai conseguir antever exatamente tudo que tá acontecendo ali naquele filme, tá? E tudo isso, galera, é algo que, pra mim, até não influenciou tanto, porque eu, querendo ou não, consegui ficar muito interessado na história ali. E nisso já vamos entrando, assim, o desfecho do filme, se pegar realmente, como eu fiz aquela comparação, né, de juntar, por exemplo, O Chamado com qualquer, né, filme de terror adolescente e tudo mais, que tem aquele quarteto protagonista, inclusive o encerramento do filme, tá, ele também é algo bem colocado para o estereótipo dessa narrativa aqui. Ou seja, não tem nenhum tipo de elemento novo apresentado aqui em A Primeira Comunhão. A diferença é o quê? Eles conseguem fazer funcionar, tá? Conseguem fazer funcionar. Se tu conseguir desligar, literalmente, assim, e tentar imergir no que está acontecendo ali, não tentar brincar de montar esse quebra-cabeças antes, não tentar realmente antever os acontecimentos, tu vai conseguir se divertir, porque o filme ele é muito bem feito. Tecnicamente ele é muito bem realizado, eles conseguem fazer cada situação onde os personagens vão não só
né, sendo atacados, mas também sendo levados para outros acontecimentos, tecnicamente o filme ele consegue ser muito, muito, muito bem realizado. Então tu consegue realmente aproveitar, porque o filme está, querendo ou não, por mais estereotipado que ele seja, ele está realmente sendo bem contado aquela história ali, ou seja, eles conseguem fazer funcionar. Não é do meu agrado por completo, porque eu, querendo ou não, tá, esperavam algo além, algo novo, né? Eu sempre espero que o terror consiga me provocar uma sensação nova. E aqui não provocou, porque todos aqueles elementos ali, por mais que, né, eu tenha conseguido, querendo ou não, aproveitar a exibição do filme, ele não conseguiu me provocar algo novo. Tudo que tá ali eu já tinha visto em tantos outros filmes e tudo mais. Só tá muito bem, querendo ou não, assim, enrolado para realmente funcionar na história desse filme. E galera, a partir de agora, assim, ó, vamos falar uma parte com spoilers também sobre esse filme. Então fica aqui o aviso. Quem não quer ter nenhum tipo de spoiler, para o vídeo aqui agora. Depois de assistir o filme, volta pra gente poder seguir conversando, certo? Então avisado, bora lá. Galera, a história da Sarah, que é a nossa protagonista ali, ela, querendo ou não, tem, como toda qualquer protagonista de um filme de terror, ela vai tendo essa obrigação de nos guiar por não só a resolução da história, não só entender realmente qual é o grande segredo, tá, com aquela menina que sumiu tantos anos atrás, que virou uma lenda nessa cidade pequena, lá na Espanha, tudo mais, qual é a ligação que teria com aquela boneca, o que realmente aconteceu com ela no tal do poço. Ela também precisa colocar pra gente assim, muito da empatia. E eu acho que empatia, tá? A atriz, que é a Carla Campra, eu ia falar Campara, não, é Carla Campra, tá? Vamos falar o nome da atriz correta. Carla Campra, ela que tá fazendo a Sarah, ela consegue muito bem colocar essa empatia ali. Só que os elementos que a gente vai descobrindo que acontecem, o filme ele deixa um pouco assim, ó, jogado, tá? Ele apresenta um outro personagem que sabe do passado, mas tá escondendo em relação ao que realmente aconteceu, porque tá tentando descobrir. Só que quando tu entende que esse personagem também, que daí eu tô falando em relação ao padre, quando o padre, né, fica claro pro espectador que, pô, o padre sabia de tudo que tá acontecendo, então ele tem a resposta, porque ele viveu aquele momento lá anos atrás. Quando a gente chega lá na vida do padre, pô, o padre já tá morto, por exemplo. Então, sabe, é aquela informação basicamente pro inútil, porque tu não tem como ter nenhum tipo de informação. Quando, né, a Carla vai junto, a Sarah vai junto com a Reb, vai junto com o Pedro na casa da família lá da garotinha, é a mesma coisa, porque existe ali aquele mal, já que a mãe percebe através, né, de todas as marcas que ela começa a perceber que todos ali têm e começa a remeter diretamente lembranças da sua filha. Até ali, algum tipo de informação maior a gente precisaria ter sido entregue, pelo menos para contar o que aconteceu, para a gente poder fazer uma ligação completa com o prólogo do filme também. Porque o prólogo do filme entrega esse elemento também pra gente, que algo existe relacionado diretamente com a boneca. O que tem atrás da história da boneca, a gente só vai entender lá no último momento do filme, que parece que as coisas estão todas resolvidas, e daí simplesmente tem realmente o elemento do demônio que está possuindo aquela boneca, e a partir daquilo ali, por isso que eu comparei com o Chamado, porque a boneca, ela é essa passagem do mal, né? Ela que vai realmente, cada um que vai, querendo ou não, tendo essa proximidade com a boneca, vai tendo esse contato com a boneca, vai tendo realmente ali, como se fosse essa maldição que vai começando a mostrar pelas marcas do corpo, e a partir daí vai realmente tendo todos os acontecimentos ali acontecendo com cada pessoa. Parece muito a questão da fita do Chamado, entendeu? A gente só tá vendo, querendo ou não, esse item da história de uma maneira contada diferente, mas é basicamente a mesma coisa. Só que só lá no final, quando toda a resposta parecia que era realmente a história da garotinha, não, cara, era outra coisa, era realmente a boneca, era realmente quem está realmente dominando a boneca, o que tipo de maldição que está presa na boneca ali e como que isso vai passar, ou seja, isso nunca vai ter um fim, isso sempre vai ser passado. Então, sabe, são coisas ali que a nossa protagonista também precisava ter conseguido alguma resposta antes sobre o mal direcionado, obviamente, para a boneca, não só em relação à história da garota. Porque quando isso acontece, é muito no final do filme, a gente já está quase nos 3 minutos finais do filme ali, que simplesmente parece algo só para te provocar, daqui a pouco uma sequência, algo realmente para te provocar assim, tá, eu quero saber mais sobre essa história, só que não fui tão provocado assim antes.
estava sendo muito provocado em relação sempre o quê? A visão, sempre a garota, sempre a saber a história dela, sempre entender o que aconteceu no passado dela pra gente poder fazer a nossa libertação da maldição. Mas existe algo muito maior por trás, existe algo muito maior, ficou muito escondido, pouco provocado para realmente ter esse interesse muito maior do que poderia ter sido aproveitado dentro dessa trama. Então, galera, coloque embaixo nos comentários a expectativa de vocês para assistir a Primeira Comunhão. Se já assistiram, coloquem embaixo nos comentários o que acharam pra gente poder seguir conversando e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui!